Bem-vindos a mais um vídeo produzido pela equipe do Museu Antares. Neste vídeo, vocês irão conhecer um pouco de nossas exposições que trabalham com o tema Humanidade, Origem, Civilização e Filosofia. E a nossa viagem inicia-se na Era dos Mamíferos, a aurora da humanidade, onde representamos o processo evolutivo dos hominídeos em um painel em grafite e em construção, junto com outros mamíferos que se destacavam nesse mesmo período. E finalizamos com a representação de uma caverna, que dá a ideia do início de uma vida em sociedade. Para representar as primeiras civilizações, o nosso Museu Antares retrata em um painel em grafite as pirâmides egípcias. Nesta exposição, o visitante tem a oportunidade de conhecer a riqueza desta civilização com a ilustração das 3 pirâmides das rainhas, acompanhada pela pirâmide Miquerinos, que foi construída para ser tumba do faraó Miquerino. A pirâmide do meio pertence ao pai de Miquerino, o faraó Quefre. E por último, a pirâmide de Quepos, conhecida como a Grande Pirâmide. Ela é a mais antiga das 7 maravilhas do mundo antigo e a única a permanecer em grande parte intacta. E se o nosso tema central é a humanidade, não podemos deixar para trás a filosofia, peça-chave como referência ao conhecimento e sobre os valores da existência humana. No Museu Antares, o visitante tem a oportunidade de discutir temas relevantes diante de um painel em grafite com bustos de 12 filósofos e uma filósofa grega, tendo assim a oportunidade de abrir os seus horizontes com pensamentos por volta de 624 anos antes de Cristo de Tales. Afinal, muitas palavras não indicam necessariamente muita sabedoria. Segundo Sócrates, sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Até as ideias de Ptolomeu sobre o universo por volta do ano de 150 a.C. Mas, como a humanidade pode avaliar a inteligência virtual na sua visão de atuação no mundo? Os primeiros questionamentos estão relacionados com a diferença entre a mente virtual e a mente real. E qual é a distância que existe entre imitar o pensamento e pensar? Quando se fala em inteligência e procuramos o seu significado no dicionário, encontramos faculdade de conhecer, compreender e aprender, capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e adaptar-se às novas situações. Sem dúvida, o computador já faz isso há muito tempo. Então, o termo inteligência artificial se aplica de forma correta. Porém, o que está sendo questionado é o pensar e não o quanto uma máquina pode ou não ser inteligente, até porque isso é inquestionável. E, quando falamos em pensar, partimos para a ideia da consciência. Uma máquina pode ter o estado de ser consciente e ser capaz de refletir sobre a sua própria existência? Alguns testes para que essa consciência seja desenvolvida em robôs já estão acontecendo. E, concomitantemente, algumas provas empíricas já são testadas para avaliar. Uma das hipóteses é de que a mente é criada pela matéria. Se a mente pode ser produzida por um sistema constituído por neuroproteínas, por que não poderia ser produzida por um sistema feito de metal e silício? Existe um vídeo na internet que mostra um teste realizado com robôs, evidenciando a presença de consciência. No experimento, os 3 robôs foram programados para acreditar que 2 deles receberam uma pílula emburrecedora, que os impediria de falar.
Quando foi feita a pergunta: "Que pílula você recebeu?", 2 robôs permaneceram calados. Um deles disse: "Eu não sei". Acontece então que, como o robô foi capaz de falar, ele assumiu a consciência sobre si mesmo e de suas ações, ao ponto de modificar a sua resposta para: "Desculpa, agora eu sei. Fui capaz de provar que não recebi a pílula emburrecedora". O robô foi capaz de mudar sua resposta a partir do seu próprio comportamento. Sendo assim, como podemos diferenciar um robô de um ser humano? Será o fato do ser humano ser um ser vivo e, sendo um ser vivo, é capaz de se multiplicar? Mas o que irá impedir de um robô inserido em nossa comunidade, com inteligência e consciência, querer produzir um outro robô semelhante a ele, imitando a característica humana de se reproduzir? Quando esse momento social chegar, em que a máquina terá consciência de seu papel na sociedade e ter a percepção que está sendo explorada pelos humanos em vários níveis, trabalhando sem nenhum tipo de recompensa ou direito, a sociedade se dividirá entre os que entendem os robôs como seres conscientes e os que consideram robôs apenas como máquinas sem vida. E nesse momento, teremos o direito de apenas desligá-la para apagar a consciência dela? Mas não seria crueldade apagar uma consciência, mesmo que artificial, para começar do zero, ignorando toda a construção histórica feita por determinado ser?